Oi, pessoal. Passei aqui um pouquinho rapidinho para falar para vocês sobre o que eu aprendi ontem vendo um filme, uma animação infantil com as crianças, que eu achei aquela animação tão linda e assim me fez refletir bastante sobre uma situação específica. A animação, esse filme, ele pode trazer reflexões para diversos pontos da nossa vida, mas eu queria trazer aqui uma reflexão específica sobre algo que falou no meu coração. Eu te falo que pode ter spoiler, né? Então, se você não gosta de spoiler, se você não gosta de nenhuma dicasinha sobre o filme que você ainda não assistiu, você não precisa ver esse vídeo agora, você assiste o filme e depois você volta aqui para conferir se você conseguiu perceber algo mais a respeito desse filme. O nome do filme é Encanto, é uma animação linda que fala de uma família colombiana, a família Madrigal. Essa família recebeu alguns dons após passar por uma grande crise e a maioria dos seus filhos, dos seus netos, recebeu em algum momento da vida um dom específico. E a matriarca da família sempre incentivava para que esses dons fossem utilizados para o bem da comunidade, uma comunidade que se formou ao redor da casa daquela família. E o destaque do filme, a protagonista do filme é a Mirabel, uma menina linda, com os cachos maravilhosos, mas que apesar de ser linda, de fazer parte dessa família, ela não recebeu nenhum dom. Ela não foi agraciada pela magia que presenteou essa família, ela não recebeu nenhum dom da magia. E o que Mirabel era diferente dos seus familiares por conta disso. E a diferença que ela trazia em não ter sido beneficiada por esse dom levou ela a uma condição de isolamento, de solidão e de invisibilidade. Ela não era vista por alguns membros da família, principalmente pela sua avó, a matriarca. Então, isso me levou a refletir a respeito da nossa comunidade de fé. Eu queria trazer reflexão especificamente para isso, a nossa comunidade de fé, né? Aos cristãos que deveriam ou que vivem em família, né? Quantas vezes a gente dentro da comunidade de fé percebe irmãos refém dos dons que recebeu, que se dispôs a colocar esses dons ao serviço da igreja, a edificação do corpo de Cristo, mas que muitas vezes se vê refém desses dons, cansados, sobrecarregados, atarefados, ou então vê nesses dons no exercício desses dons, a única maneira de serem vistos, de serem aceitos, ou por Deus, ou pela liderança local, ou pela comunidade na qual esse irmão de fé vive. E também tem o contrário, aquele irmão que muitas vezes, por não ter um dom aparente, um dom visível, ou não desempenhar uma performance tão esperada pela comunidade, pelos seus discipuladores, pelos seus pastores, muitas vezes se vê numa condição de exclusão, de solidão e até mesmo de invisibilidade. E aqui não, no filme, né, o verdadeiro encanto, ao final do filme, o que se percebeu foi que o verdadeiro encanto estava na capacidade que Mirabel, mesmo desprovida de um aparente dom, tinha de ver as pessoas além dos dons que elas tinham, né? Tantos personagens ali com dons variados e que muitas vezes não eram vistos como pessoas que podiam se cansar, podiam se sobrecarregar, podiam ter medos, podiam ter outras perspectivas, podiam ter outros desejos de servir a comunidade, sim, mas de uma outra forma, e não era visto nada disso, porque as pessoas olhavam e só conseguiam ver os dons que aquelas pessoas tinham. E Mirabel pôde ir além e pôde enxergar aquelas pessoas como parte da família, independente do dom que elas tinham. E isso é a boa nova, né? Isso é o encanto do filme. A grande magia do filme estava nessa capacidade de Mirabel de amar e de perceber cada um por aquilo que eles eram, parte da família. E a boa nova do reino de Deus é essa. É que sim, o nosso Pai nos deu dons e colocou em nós para que a gente colocasse a serviço do seu reino, para a edificação do seu corpo, onde a gente está ali enraizado no corpo qual a gente faz parte,
Mas a grande boa nova, o Natal já passou, mas no reino de Deus sempre nós temos boas novas. E a grande boa nova que eu pude perceber naquele filme e que falou ao meu coração é que nós não somos mais servos, né? Nós somos filhos e somos muito mais do que filhos também, somos amigos do Pai. E é esse fato de sermos filho ou de sermos amigo é que está a nossa verdadeira identidade, é que está o nosso verdadeiro valor. É isso que nos faz ser família. É isso que pelo menos deveria ser, né? Nós sermos aceitos, sermos vistos, sermos percebidos, sermos amados, por sermos família de Deus, por sermos filhos de Deus e não apenas pelos dons que nós temos. Então, se você hoje se sente sobrecarregado, se sente com um fardo pesado pela forma como você tem utilizado seus dons para a edificação da igreja, e muitas vezes você não é visto como uma pessoa, como alguém que se cansa, que tem limitações, assim como o próprio Jesus, ele nunca escondeu a sua humanidade. A Bíblia traz relatos em que ele se cansou, por exemplo, quando ele foi lá no poço onde a mulher samaritana estava. A Bíblia fala ali que ele estava extremamente cansado e por isso ele parou para beber um pouco de água. Ou quando seu amigo Lázaro morreu, que ele ficou entristecido e chorou. Ou quando João também morreu, que ele recebeu a notícia de que João havia sido decapitado, né, por Herodes, que ele, naquele contexto, se você for ler o enredo dessa narrativa, ele se afastou, ele foi para lugares isolados, para poder sentir a dor da perda de um primo, de uma pessoa tão querida e tão amada. Então Jesus, ele não escondeu suas limitações, ele não escondeu sua humanidade, apesar dele ter os dons, apesar dele ser a própria manifestação do Deus Todo-Poderoso. Então, o consolo que eu queria trazer para você é que você, talvez a sua comunidade, só veja o que você tem a oferecer, só veja os dons que você tem para ofertar, para edificar aquela igreja. Não veja você como pessoa limitada, muitas vezes cansada, muitas vezes precisando de um tempo para parar, para simplesmente descansar. O Senhor te ama pelo que você é filho dele, independente dos seus dons. Ele lhe deu dons, ele me deu dons, talvez não tão visíveis como os de alguns. O grande dom da Mirabel era perceber no outro isso, e servir de amparo, servir de consolo, servir de alento para aquela forte e corajosa que já estava cansada de tantos fatos que levava, ou para perceber que o outro não estava sendo feliz, realizado, pleno naquilo que ele estava vivendo, porque era pesado demais o dom que ele tinha recebido. Então, talvez você não tenha um super dom, mas você tenha a sensibilidade que o próprio Espírito Santo te deu para perceber a limitação do outro, para servir de ombro para o outro, para servir de braço para o outro. Independente disso tudo, o grande valor, a grande boa nova é que o que nos faz parte da família, o que nos faz pertencentes à família de Cristo, não é o que nós podemos fazer pelo corpo apenas. Nós fazemos como consequência disso, mas é o fato de sermos filhos de Deus, amados por Deus, não mais apenas servos, mas como a Bíblia nos ensina, filhos e amigos nós nos tornamos. Eu achei linda essa animação, eu realmente fiquei bem tocada, vou assistir novamente e aconselho você, se não viu ainda, a correr já e assistir, porque vale muito a pena. Tudo é lindo no filme, as imagens, as canções e a mensagem que ele traz, que é o mais importante. Um grande abraço.